Gênesis capítulo 12, um texto muito conhecido, mas que certamente haverá de abençoar a sua vida. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia, você cantou ainda agora. O Espírito Santo que habita neste lugar e também na nossa vida, ele se encarrega de suprir cada uma das nossas necessidades. Você veio aqui nesta manhã para ouvir e se alimentar da palavra de Deus. E esta palavra que não é minha, pertence ao Senhor, Ele que nos abençoa com a sua palavra, certamente haverá de suprir nesta manhã a sua necessidade também. Amém? Vamos ler então capítulo 12, que diz assim, o título é Deus chama Abrão e lhe faz promessas. E vamos fazer a leitura alternada como fizemos ainda agora. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Versículo de número 2. Aleluia. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Dize, pois, que é minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conservem a vida. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Porém o Senhor puniu Faraó e a casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. E me disseste ser tua irmã, por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher,
toma e vai-te. Até aí, curve a sua cabeça e vamos orar. Pai querido, é uma grande honra para nós poder, Senhor, abrir as Escrituras e ler, Senhor, o que Tu tens para falar conosco nesta manhã. Senhor, é uma grande alegria, ó Deus, poder, Senhor, servir a Ti e sermos, ó Deus, abençoados por Ti, Senhor, com a vida, com a saúde, Senhor, com a disposição de levantar, Senhor, e deixar a nossa área de conforto para vir à Tua casa, Senhor, prestarmos o nosso culto a Ti, Senhor. Então, que nesta manhã Teu nome seja honrado, como já foi pelos louvores, pela adoração, e agora, Senhor, queremos que Tu nos abençoe com a Tua palavra. Que cada um desses Teus filhos, Senhor, sejam, ó Deus, sustentado, abençoado, Senhor, porque Tu és o Deus abençoador e o Teu nome será sempre honrado para todos sempre. Amém e amém. Poder sentar então. Creio que você já ouviu muitos pregando sobre este texto, mas ao ler esse texto e meditar sobre ele, fiquei me lembrando, há 37 anos atrás, quase 37 anos, porque eu me casei em dezembro, dia 21 de dezembro de 1979. Foi ontem, teve gente que não era nem nascida aqui ainda. E esse ano eu completo com a minha esposa 37 anos de casado. E no dia seguinte, como o bispo já comentou, deu-se início ao primeiro culto da Igreja de Nova Vida, a Igreja Pentecostal de Nova Vida, aqui próximo, onde hoje funciona ali aquela agência da Nissan. Ali em cima tinha um prédio, que era um prédio da Associação Rural de Nova Iguaçu, era um salão, e foi alugado por reunião para as celebrações dos primeiros cultos da Igreja Pentecostal de Nova Vida aqui em Nova Iguaçu. E quando começamos ali, tive essa honra, esse privilégio de estar à lua de mel naquele domingo, mas na outra semana eu já estava de volta e começamos com um violão emprestado, uma caixa de som emprestada pelo pastor Arlindo, e fazia um barulho terrível ali. Você imagina, janelas todas abertas, uma caixinha de som para poder usar um microfone, e junto um violão para poder acompanhar. E ali as janelas abertas, os carros que passavam pelo viaduto, e sempre tinha uma ambulância subindo o viaduto e fazendo um barulho. Era uma luta tremenda. Mas hoje de manhã eu estava pensando sobre isso. 7 meses se passaram de dezembro até julho. E aí, dia 31 de julho de 1980, por isso ele conta 36, nós começamos ali do outro lado, e tem alguns irmãos que estavam conosco naquela ocasião também, né? Adaptações de lojas, tira a parede, fecha aqui, arruma ali e tal, e graças a Deus, Deus honrou a vida deste homem e nos abençoou com a vinda dele para cá. Tem tantas outras histórias que se eu for ficar contando, 10 anos antes de nós virmos para Nova Iguaçu, aconteceu na casa dos meus pais. 10 anos antes, isso era 1969. Aconteceu um culto lá em casa, na época, o bispo Tito estava presente, alguns pastores também, que depois foram pastores, e era aniversário do meu irmão. E foi quando nós, pela primeira vez, a Igreja Pentecostal de Nova Vida pisou no solo de Nova Iguaçu, porque tínhamos algumas famílias, a minha família, meus irmãos, eu tenho irmãos que eram da Nova Vida, primos também, que frequentavam em Bom Sucesso, e a partir de então, fomos para Bom Sucesso.
Eu fui para Bom Sucesso, completei meus 15 anos lá em Bom Sucesso. Isso foi ontem, né? Meu Deus, 1970. Então, mas vamos parar de falar de saudosismo. Deixa isso para lá. Quero olhar aqui para o texto. Quantos anos tinha Abraão quando saiu de Harã? Sabe quantos anos Abraão viveu? 175 anos. Então ele pedir 100 anos é moleza. E eu quero que ele, meu desejo é que ele viva 100 anos. Quantos anos viveu Moisés? 120 anos. Para você não esquecer, a vida de Moisés é dividida em 3 períodos de 40 anos. Primeiros 40 anos ele viveu no Egito. Depois, os segundos 40 anos ele viveu lá em Midian. Depois, novamente, os últimos 40 anos de vida dele, quando ele voltou para o Egito para levar o povo, ele então caminhou com o povo durante quanto tempo? 40 anos também pelo deserto. Então a vida de Moisés foi dividida em 3 períodos de 40 anos. E o texto diz que quando Moisés subiu ao monte, Deus mandou que ele olhasse toda aquela região. Ele não estava com catarata. Ele não estava com glaucoma. Ele não estava caquético. Ele teve vigor e energia para subir aquele monte, um monte pedregoso, difícil, que se eu e você formos subir, chegaremos lá, eu nem sei se chegaremos nisso. Iríamos chegar completamente exausto, cansado, e ele teve vigor para subir o monte e contemplar a terra que Deus havia prometido a este Abraão. Isso 430 anos depois que Deus deu esta promessa para Abraão. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus promete, Ele cumpre. O que Deus promete, Ele cumpre. Mas Ele também tem um prazer enorme em abençoar a nossa vida. Por quê? Porque um dia, como você leu o Salmo 139, um dia antes de você ser gente considerada alguém ainda massa e informe, Deus te viu, Deus te escolheu, Deus te separou para que você viesse fazer parte daqueles que hão de herdar a vida eterna. Deus te escolheu de maneira soberana. E talvez você, como Abrão, que eu vou falar agora, tenha vivido por esse mundo fazendo uma porção de bobagens, porque o que a nossa carne sempre deseja é pecar. O que a nossa carne deseja é pecar. Mas mesmo sendo um pecador, Deus te viu, Deus te escolheu, Deus te chamou. Talvez relutando algumas vezes, achando muito desagradável. Talvez você tenha uma pessoa que foi o responsável por te chamar, por te convidar para vir à igreja, para assistir um culto, porque tem pessoas que vêm à igreja apenas para assistir um culto. Como ele assiste uma programação de televisão, como ele assiste um filme na sua casa, como ele assiste uma peça de teatro. Mas quando você vem à igreja, você não vem para assistir um culto, você vem para celebrar um culto a Deus. Você vem para ter com o Senhor o seu momento de comunhão e adoração e gratidão por tudo que Ele tem feito na sua vida. Porque se você for olhar para você, e você vai ter certeza de que tudo que Deus lhe permitiu fazer foi para a honra e para a glória do seu santo nome. Tudo que fazemos é para a honra e para a glória do nome do Senhor. Tudo.
Abrão era de uma terra completamente envolvida com a idolatria. Completamente envolvida. Se você abrir a Bíblia no livro de Josué, no capítulo 2, olha aqui, o 6º livro. Josué está falando ao povo, e ele está dando um recado. Capítulo 24, versículo 2, eu falei 2, mas é 24, 2. Então Josué disse ao povo, a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente, e ele está falando para o povo de Israel, antigamente, vossos pais, Tera, quem era Tera? O pai de Abrão, e também de Naor, habitaram da além do Eufrates, e o que é que eles faziam? Serviam a quem? A outros deuses. Então, quem não serve ao Deus verdadeiro, serve a ídolos. Não serve a Deus, serve a outros deuses. Só tem um detalhe: os outros deuses não podem lhe garantir a vida eterna. Só o Senhor pode nos garantir a vida eterna. Só Ele. Talvez eu já disse isso em outras ocasiões. Para determinada religião é muito fácil e até interessante para alguns imaginar que ele pode nascer, morrer, depois nascer novamente, morrer, nascer novamente, morrer, até chegar a um estado de pureza, se eu posso usar o termo assim, porque é assim que eles dizem, para poder finalmente ter esse título: fulano alcançou o nirvana. Mas e a salvação? Fica onde? E a obra de Jesus Cristo fica onde? O que ele realizou na cruz do Calvário fica como? Como? Então a sua obra, a obra salvífica que ele veio realizar na minha vida e na sua vida, não tem nenhum valor. Porque basta morrer, nascer, morrer, nascer, morrer, que um dia eu vou chegar à plenitude da luz. Jesus diz: eu sou o quê? O caminho. O que mais? A verdade e a vida. E o que mais diz o texto? Ninguém vem ao Pai senão. Então não adianta você pensar que você vai chegar ao céu, você vai estar na presença do Senhor para viver a vida eterna, pensando que morrendo, nascendo, um dia você vai chegar a esse nível. Não, Senhor, porque invalidaria toda a obra salvífica que Jesus veio realizar na cruz. Agora você veja só, voltando ao texto. Abraão morava então, era filho de uma família, ele era o 7º, se não me engano foi isso que eu escrevi aqui. Ele foi o 9º da geração de Sem. Abraão foi a 9ª geração de Sem, filho de Noé. O 9º. Mas o lugar onde eles moravam, Ur dos Caldeus, era um lugar extremamente envolvido com idolatria. Como é que Deus então vai escolher um homem completamente envolvido, sua família toda envolvida com a idolatria, mesmo sendo descendente de Noé? Mas naquela época o povo havia se perdido, como aconteceu quando saíram do Egito. Deus o havia levado, tirado, mostrado tantas maravilhas, e quando Moisés sobe ao monte para receber a lei e ele volta, o que é que ele encontra lá no arraial de Israel? O povo fazendo o quê? Tudo dançando, tudo em volta de quê? Do ídolo. Esse é o perigo, porque dentro de nós também nós carregamos ídolos.
O povo havia saído da escravidão, mas a escravidão ainda não tinha saído do coração deles. Por isso, quando Deus chama Abrão, dá esta instrução para ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Complicado isso, não é? Abrão era um homem rico, seu pai, Tera, havia morrido em Harã. E segundo comentários que eu li, o grupo que seguia a Abrão era mais ou menos 1.000 pessoas. Pastor, aqui, como é que o senhor tem certeza disso? Quantos eram os homens da sua confiança capazes de sair para a guerra? Foi o que aconteceu quando ele foi para trazer e resgatar seu sobrinho Ló, que tinha sido levado escravo pelos reis. Ele tinha 318 homens valentes que iam para a guerra. Então, se eram 318, provavelmente todos tinham esposa, aí a conta já vai para quanto? Faz a conta. Inclui aí servos, inclui aí crianças. Então, o grupo de Abrão era um grupo numeroso, grande. Mas Deus chamou Abrão e disse: Abrão, deixa tudo para lá. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas, Senhor, aqui está bom demais. Eu tenho tudo que me é favorável. Ur dos Caldeus, naquela ocasião, era uma terra, era um povo, era uma cidade, como se fosse hoje, mal comparando, a cidade muito conhecida mundialmente, chamada Nova York. Riquezas, muitas festas, muita idolatria para tudo quanto era gosto. Abrão muito bem instalado, e Deus lhe chama e diz: sai daí, deixa aí e vai. Vou te mostrar uma terra, e eu vou te dar essa terra, não somente a ti, mas eu vou dar o quê? A tua descendência. Mas Deus só pediu uma coisa para ele. Além dessas instruções que ele deu, o que é que salta do texto aqui no versículo de número 2? Leia para mim aí. Isso salta do texto. Qual é a frase? O texto diz: de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome. Mas tem um detalhe importante aí. O quê? Então diga para essa pessoa: olha, isso é para você também. Como é que eu posso ser uma bênção? Sendo abençoado pelo Senhor e podendo abençoar a vida daqueles que estão ao nosso redor. Eu sou testemunha que este homem foi uma bênção que Deus nos deu. Foi. Ele deixou condições muito favoráveis quando ele veio para Nova Iguaçu. E quem viveu naquela época, né? Ele disse certa vez para nós, ele poderia ter ficado rico, né? Nas condições que Deus o chamou, em pouco tempo que ele esteve trabalhando no lugar onde Deus o chamou, ele pôde juntar, pelo menos um dia eu ouvi a sua frase assim: o senhor ganhou recurso por toda a vida que o senhor tinha trabalhado, em pouco tempo. Mas ele não estava interessado em riqueza, porque sabe qual é a maior riqueza e a maior herança que tem sido reservada para mim e para você? Onde está? Está no céu. Sabe por quê? Porque se seu coração estiver preso nesta terra,
se a sua riqueza estiver presa nesta terra, a grande realidade é que cada dia que passa você estará mais distante dela. Você conhece alguém que na sua sepultura levou toda a sua riqueza? O máximo que alguém pode ter das suas condições financeiras é uma sepultura, uma capelinha bonitinha, um caixão mais caprichado, mas todos eles vão apodrecer, todos eles vão se destruir. E nada do que você juntar nessa terra, você vai poder levar para a glória. Por isso o Senhor Jesus recomendou que o nosso tesouro esteja onde? Por quê? Porque cada dia você está caminhando para estamos caminhando para o céu. E lá nós vamos tomar posse do tesouro que o Senhor tem reservado para nós. É uma herança incorruptível. O ladrão lá não rouba, ninguém é sequestrado, não tem essas questões. Por quê? Porque já estaremos na glória com o Senhor. Então diga para essa irmã assim, olha, há uma herança esperando por você na eternidade. Ah, mas eu quero continuar vivendo aqui. É verdade. E se eu puder continuar vivendo nesta terra com a bênção do Senhor, melhor ainda. Porque Ele vai estar nos dando oportunidade para sermos o quê? Bênção na vida de alguém. E quantos aqui não foram abençoados pela vida deste homem? Eu fui abençoado, estou sendo abençoado, sinto-me honrado por ter vivido ao lado dele, servindo com muito prazer, com muita alegria. Fui abençoado, sou abençoado e serei abençoado. Porque ele ouviu, ele atendeu ao chamado que o Senhor lhe fez. E por isso nós chegamos aqui. Foi fácil? Garanto para você que não. Garanto para você que não. Mas não é só isso não. Teve um detalhe muito importante que esse texto me traz. Versículo 6 diz que atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. E o que é que Abrão faz? Ele edifica um altar ao Senhor, que lhe apareceu. Nós não podemos descuidar da nossa comunhão com Deus. Não podemos abrir mão dessa intimidade com o Senhor, porque se assim o fizermos, nós corremos riscos de sermos enganados, iludidos pelo mundo. Corremos o risco. Apesar dele ter edificado o altar, começado a sua vida de intimidade maior com Deus através do altar, tem um detalhe importante. Aconteceu nessa sua jornada que houve fome na terra. Versículo 10 diz aqui. Houve fome na terra. E esse é o primeiro registro que a Bíblia traz sobre fome. Eu vou te dar um detalhe importante também. A fome é também uma marca de juízo de Deus e sinal da segunda vinda de Jesus. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 24, você vai ver nesta narrativa que a fome é um sinal do juízo e também da vinda do Senhor.
Diz aqui, o princípio das dores, Mateus capítulo 24. No Monte das Oliveiras, versículo 3, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular o lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá o quê? Fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. As lutas acontecem. As lutas, elas são realidade na nossa vida. E na vida do Abraão não foi diferente. Ele se estabelece ali na terra de Canaã, e de repente, Deus manda um juízo sobre aquele povo. Mas Deus havia prometido que iria abençoar a vida do Abraão e de todo o grupo que estava com ele. Ele deveria simplesmente se agarrar àquela promessa que Deus havia dado a ele e toda a sua gente. Mas eu quero crer que por influência, o texto não diz, mas por influência do seu sobrinho Ló, que era muito ambicioso, porque quando eles se separaram, Abraão disse: olha, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe. E aí o texto diz que Ló viu o quê? As campinas do Jordão. E aqui o meu gado vai crescer, aqui o meu gado vai engordar, eu vou ficar mais rico que meu tio. Onde ele foi dar? Em Sodoma. O que é a região de Sodoma hoje? Um deserto. Antes do juízo de Deus sobre Sodoma, aquilo era uma terra linda e maravilhosa. As campinas eram de alegrar o coração de qualquer pastor de ovelhas. E se transformou num lugar inóspito. Veja só. Ló então disse: olha, o negócio aqui está ficando complicado. Se nós permanecermos aqui, vamos morrer, todo o nosso gado vai morrer. Nós não podemos permanecer nesta terra, temos que ir para o Egito. E olha o que o Egito, o que é para nós hoje, o que representa para nós hoje o Egito? O Egito representa lugar de escravidão. Assim como foi, figuradamente, como foi a realidade do povo de Israel no Egito, hoje para nós o mundo é o Egito, o lugar de escravidão. Mas mesmo sendo assim, há algumas coisas que seduzem as pessoas a querer ter alguma vantagem voltando para o seu lugar de escravidão. E aqui é que eu quero chamar a sua atenção para este texto aqui. Esse é o perigo que você corre. Uma das grandes tragédias do mundo é a falta de alimento. É uma grande tragédia.
Eu li semana passada um artigo falando sobre o Brasil. É o único país no mundo que 30% de tudo que ele produz vai para o lixo. Nós desperdiçamos demais o alimento. 30%. Literalmente é jogado no lixo. Quando eu olho, por exemplo, essas campanhas dos Médicos Sem Fronteiras, e eles mostram aquelas crianças desnutridas, sem alimento, isso, pelo menos no meu coração, corta meu coração. E se tem uma coisa que meu pai sempre nos ensinou é: não desperdice comida. E eu venho de uma família de 13 irmãos, mas graças a Deus, Deus nunca deixou que nós fôssemos dormir com fome. Não tinha fartura, mas Deus nunca deixou que faltasse o pão. Nunca. Porque meu pai também foi um homem temente a Deus. Serviu ao Senhor com todo o seu vigor, com toda a sua disposição, com simplicidade, sim. Mas o perigo da fome é muito sério. Por quê? Porque olhando para o Egito, vendo a possibilidade de ter sustento, então Abrão começou a fazer concessões no seu coração, e é isso que eu quero chamar a sua atenção. Quero que esta mensagem fique marcado com isso. Cuidado com as concessões que você faz na sua vida. Cuidado. Porque o Egito representaria para ele sustento. Então vamos para o Egito, mas antes de entrar no Egito, vamos fazer um acordo aqui. Olha que acordo terrível. Como é que um marido vira para sua esposa e diz assim: eu sei que tu é uma mulher linda. Deus me abençoou com uma esposa muito linda. E eu sei que se nós chegarmos no Egito, e os homens e o rei olhar para a sua beleza, ele vai ficar tão encantado com a sua beleza que ele vai me matar para ficar contigo. Não é isso que o texto diz? Vamos fazer então um acordo. Tu vai dizer que é minha irmã. Aí não tem problema. Tá certo? Combinado? E você acha que Sara iria contradizer aquela instrução do Abrão? Não. Tá bom. Mas se você for pensar nesta palavra, se você for pensar nessa concessão, é muito perigoso. Por quê? Porque essas concessões são perigosas demais. Por interesses escusos de Abrão, ele correu o risco de perder a sua esposa. E não somente isso, a promessa da descendência, porque até essa ocasião, nem ele nem ela tiveram filhos. E se Sara fosse entregue ao rei, quando é que nasceria Isaque de Abrão? Nunca. Veja só o que Deus teve que fazer. Deus disse: eu não posso permitir que esse homem cometa esse desatino. Deus muitas vezes tem que agir de uma maneira tão, às vezes, forte, para evitar que você se destrua, ou que a sua descendência seja destruída. Deus precisou dar ao rei um sonho. E Deus falou com o rei em sonho. Se você olhar aí no capítulo 20, olha o que Deus fez.
Talvez você, lendo o texto, você não consiga perceber isso. Naquela época, quando um rei... E eu estava pensando de um detalhe. Você sabe que hoje essas coisas acontecem nos dias de hoje também? Porque se o rei determinasse, não, eu quero aquela mulher para ser a minha esposa. Ah, ele tem marido, mata ele, eu quero ela, não interessa. Até hoje, isso acontece em certas comunidades, você sabia? Tem comunidades aí, que o chefão lá da área, se ele cismar de ter um caso com a tua mulher, ele vai chegar na tua cara, desculpe o termo, dizer assim, olha aí, ó, dá licença, sai fora, porque hoje eu vou dormir com a tua mulher. Ou então, vou pegar a sua filha, tá bom? E acabou. E você tem que ficar calado. Hoje, essas coisas acontecem. Veja só. Deus então, o rei está dormindo. Versículo 3 do capítulo 20 diz assim: Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: você vai ser punido de morte. Como assim? Você tomou uma mulher para ser sua esposa que tem marido. E comigo, eu ajo desta maneira: se você falhar, eu te mato. Agora, quem é que quer morrer por causa disso? O sujeito tem um harém. O rei tinha um harém por causa de uma. Ele disse: o quê? Como é isso? É, aquela mulher que você pegou para ser sua esposa, ela tem marido. Não diz o texto, mas eu posso pensar, eu tenho planos na vida daquele casal. Porque Deus tinha planos de abençoar a descendência e nós sermos abençoados. Então ele não podia deixar que o rei tivesse nenhum relacionamento. E naquela época, a mulher que era levada para ser esposa do rei, sabe quanto tempo ela ficava sendo preparada para um dia ter a primeira noite com o rei? 1 ano. Se você tem dúvida disso, leia o livro de Esther, você vai ver. Eu tenho aqui a referência, mas não quero ler porque já estou passando muito da hora. 1 ano levava a mulher sendo preparada, dormia eu ia dizer no azeite, mas não era no azeite, ia ficar com cheio de azeite, mas era no incenso. 1 ano para agradar o rei. E o Senhor disse para ele assim: olha, tu vai morrer. Como eu vou morrer? Tu pegou uma mulher que tem marido, devolve ela ao seu marido, e ele vai te abençoar. O texto fala aqui. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído, por isso o Senhor disse: matarás. Por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente. Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã, e ela também me disse, ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. E Deus diz: é verdade, eu sei que na sua inocência, mas bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasse. Agora, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Meu Deus do céu, Deus não deixa barato não, Ele joga pesado. Ele então amanhece o dia, nem o dia tinha clareado, ele chama Abraão: por que você fez isso? Toma tua mulher e vai embora, olha aqui, eu vou te restituir muita coisa, mas vai embora. Mas antes de ir, me abençoe. Sabe qual era o problema daquele povo ali, desse rei e de todo o seu harém? Ele não era capaz de gerar filhos, as mulheres eram estéreis.
Se você continuar lendo o texto de capítulo 20, você vai ver. Então Abraão abençoa o rei, porque ele não queria morrer sem ter descendência. E Deus abençoou e curou a infertilidade daquele lugar. Até nisso Deus teve que intervir para preservar um povo. Mas eu quero dizer para você, chamando a sua atenção sobre o perigo dessas concessões. O preço de uma decisão errada não ficou barato para Abraão. Ele precisou fazer uma proposta estranha, indecente. E sabe o que ele usou? Mentira. Quando você faz concessões na sua vida, a primeira sugestão que o diabo coloca no teu coração e no teu ouvido é: minta. Mentira. Uma mentirinha só, não tem problema nenhum. Diz para o rei que ela é sua irmã. Não é uma mentira? Apesar de Sara ter sido irmã por parte de pai, mas agora ela era esposa. O diabo, ele é assim. Ele vai sempre te dar a primeira opção, segunda, terceira, porque ele não te dará outra. Com ele não mora a verdade, ele é mentiroso. Ele é mentiroso. E a sugestão, quando você faz uma concessão assim, é o quê? Mentir. E quando você fala uma mentira, você está servindo a Deus? Não, você está servindo a quem? Ao diabo. Mas Deus é tão misericordioso, tão bondoso, porque isso demonstra para mim a natureza pecaminosa que eu e você carregamos dentro de nós. Porque nós vivemos neste mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno. E se nós não cuidarmos, se nós não andarmos na presença do Senhor, se nós não mantivermos a nossa comunhão com Deus bem estreita, nós iremos aceitar as sugestões do diabo para mentir e fazer concessões na nossa vida. E os resultados, posso garantir para você, serão sempre desastrosos. Você tem acompanhado na mídia essa realidade. Pessoas que mentem. Hoje estão perdendo reputação, perdendo a sua honra, perdendo a sua posição, envergonhando o nome do Senhor, porque mentem, dizendo que são servos do Senhor. Eu tenho um cuidado muito grande para não falar certas frases que usam, porque são muito características. Mas cuidado com as concessões que você faz. Porque você pode colocar o plano de Deus por água abaixo. E Deus tem tantas coisas maravilhosas para fazer na sua vida, na sua família. Somos resultados da bênção de Deus. E nós não podemos perder esta chance de sermos bênção. Sê tu uma bênção. Seja para a sua família uma bênção. Seja para os seus filhos uma bênção. Você, como sacerdote do lar, você tem a responsabilidade de ensinar os seus filhos. O seu primeiro púlpito é dentro da sua casa, junto com a sua família, para você ensinar o caminho de fé na vida da sua família. Então, seja o sacerdote do seu lar. Não abra concessões. Não destrua os planos de Deus para a sua vida, porque esta vida daqui passa muito rápida.
Mas um dia eu e você vamos chegar diante do trono do Senhor e vamos prestar conta dos nossos atos. Mas eu quero que você e eu também receba a palavra que o Senhor tem para nós. Vinde, bendito do meu Pai, possua por herança o que está reservado, o quê? Desde a fundação do mundo. Então há uma terra prometida para você e para a sua descendência. Deus se compromete em abençoar até 1000 gerações daqueles que fazem a vontade do Senhor. 1000. Não é somente o número, não. É só para ter uma ideia de grandeza. Nós vamos passar, a nossa geração próxima vai vir, e eu desejo que ela seja uma bênção. Eu desejo que a sua geração seja uma bênção. Amém? Então, não abra concessões. Vamos orar. Curve a sua cabeça. Pai querido, obrigado, Senhor, por nos abençoar com a Tua palavra. Ela será sempre, Senhor, uma palavra de alerta para nós. Porque nós nos esquecemos muito rapidamente. A nossa carne, Senhor, sofre com as influências deste mundo. E é por isso, Senhor, que nós precisamos ser alertados. E nesta manhã, Senhor, eu tenho a honra de trazer esta palavra a esta igreja, Senhor, irmãos, que servem ao Senhor como eu, ó Deus, com alegria. Então, Senhor, que cada um desses teus filhos possam sair daqui, Senhor, abençoado por esta palavra. E não somente ele, mas a sua descendência, a sua casa, a sua esposa, os seus filhos, Senhor, sejam muito abençoados. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Senhor te abençoe. Glória a Deus.